que é viver em saciedade? Saciedade é quando você vive em uma satisfação completa. Um estado de uma pessoa em estar totalmente saciada. É plena satisfação. Isso é saciedade. Saciedade ela tem alguns sinônimos. Outros sinônimos é abundância. É o estar cheio. É o estar cheio de uma maneira que não falta nada. Né? Você está tão cheio, tão saciado que não te falta nada. E é muito gostoso sentir assim. Né? É se sentir saturado, que não precisa de mais nada. Você se sente completo da sua vida? Você se sente saciado? Quando você acorda pela manhã, você fala assim, poxa, tem gente que você está faltando algo. Na minha vida falta algo. Muito tempo na minha vida faltou algo. E não era assim, algum bem, não era ninguém, mas faltava Jesus na minha vida e eu não tinha isso. Eu não tinha essa saciedade. Eu queria te ensinar hoje aqui algo que eu aprendi. Enquanto ontem à noite eu estudava e eu passei a semana toda, desde segunda para falar a verdade, desde a semana passada, né? Eu estava com essa palavra no meu coração. E eu estava orando ontem e Deus falou assim, e eu não consegui encaixar as palavras do jeito que eu pensava de falar, e Deus falou assim, você precisa contar suas experiências. Conta o que você vive, conta o que você viveu. Então eu já tinha o texto que eu queria ensinar para vocês, e mais no final eu vou contar de experiências que eu vivi, de coisas que eu vivo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30 diz assim, também será, aqui está falando do reino dos céus. Esse texto ele começa no capítulo 25, versículo 1, falando ali sobre aquela parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 tolas. E fala o reino dos céus né? E aqui fala também, também será, né? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Aquele que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou os 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o colocarei e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E ele disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse recebesse pelo menos os juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10.
Pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí. Jesus conta essa parábola para pessoas muito simples, muito simples. As pessoas que estão ouvindo eram pessoas simples, tinha algumas pessoas estudiosas ali, estudadas, mas tinha gente muito simples. E ele contava de uma maneira que as pessoas, qualquer pessoa poderia entender aquilo que ele estava falando. Um talento era uma medida que todos entendiam. Tem muitas pessoas que falam, um talento é algo assim que a pessoa sabe fazer, que ela aprendeu. Não, um talento era uma medida de peso na época ali de Jesus. E era muitas vezes ali em Roma também usava, os gregos também usavam. Muitas pessoas usavam essa medida de peso. E para cada lugar era um peso determinado e ali mais ou menos um talento era considerado 58,9 quilos de ouro. Geralmente era pesado ouro ou prata como um talento, mas a maioria das vezes é falado como ouro ali. Uma medida de peso, de algo de muito valor. Que se nós fôssemos considerar, né, que 1 quilo de ouro custa hoje 490 mil reais, né? Você imagina 58,9, né, 59 quilos de ouro. Então você resolveria o problema, Marcelino? Muitos problemas. Você imagina você com um talento, mostrando que não era pouco aquele que a gente acha que um talento. Poxa, o cara recebeu só um. Mas vamos aqui para o texto. Aquele Senhor deu para cada pessoa, diz, segundo a sua capacidade. Eu vou explicar o texto, depois eu vou entrar mais numa aplicação junto com vocês. Mas aquele Senhor deu para cada pessoa segundo a sua capacidade. Quer dizer que você tem uma capacidade. Você tem uma capacidade para algo que Deus tem. Ele nunca vai colocar sobre você algo superior àquilo que você possa suportar ou que você possa fazer. Guarda isso aí. E ele coloca para cada um, aquele que deu 5, ele tinha capacidade de pegar aqueles 5 talentos, aquela quantidade gigante, daquele valor imenso e multiplicar. Você sabe o que eu acho legal nesse texto? Que fala assim, que aquele Senhor, ele confiou os seus bens, ele confiou a sua propriedade, ele confiou algo que ele tinha de muito valor. Fala assim que ele confiou os seus bens, ele confiou algo de muito valor. Então o dom que tem na sua vida, algo que Deus dá para você, que nós vamos aprender hoje, tem muito valor. É um bem de Deus, é um presente de Deus e algo muito valioso que Deus dá para nós. O texto fala, aquele carinha que recebeu 5, ou a moça que recebeu 5 talentos, imediatamente, ela saiu e começou a negociar. Imediatamente. Quando você recebe algo de Deus, você percebe que aquilo faz parte de você. Você percebe que há uma urgência para fazer. No momento que você percebeu aquilo, já é uma época de você acordar e começar a produzir aquilo. Fala que ele negociou, ele usou aquilo, ele trabalhou aquilo, ele exerceu aquele ministério. Aquilo que lhe foi dado. O carinha que recebeu 2, ou a moça que recebeu 2 talentos, também correu e negociou e dobrou. Mas o carinha que recebeu 1, ele enterrou o seu talento. Mas houve um dia que o Senhor chegou e ele voltou para acertar conta com aqueles servos. E ele chega para aquele que recebeu 5 talentos e fala, servo bom, né? A palavra ali é a palavra agathos, que é a palavra útil. Servo útil, servo saudável, servo excelente, servo distinto, servo honesto, servo honrado. Essa é a palavra. Servo bom e servo fiel. Fiel está falando de uma pessoa verdadeira, uma pessoa digna de confiança,
aquele que se pode confiar. Eu deixei algo para você fazer e você fez. É um servo bom e um servo fiel. Ele chega e fala: você foi fiel no pouco que eu te dei. Uau! Esse texto fala que ele deu uma quantia, gente, que era muita coisa. Era muito valiosa já. Aqueles 5 talentos eram muito valiosos e ele fala assim: é pouco. Perto do que eu tenho é pouco. Perto do que eu posso oferecer para você é pouco. Mas eu vou começar com algo para você. Está falando ali que ele começa com algo para você. Começa com impressões que já é bastante. Que já pode ter um valor muito alto. Mas ele começa: eu comecei com pouco, eu tenho muito mais para te dar. Se você for fiel nesse pouco, eu vou te colocar sobre o muito. E esse servo, ele é fiel. Esse servo, ele é útil. E esse servo, ele vai, ele negocia, ele continua. E o seu Senhor chega a falar assim: você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Entra na alegria do seu Senhor. Essa palavra alegria é festa. E eu fiquei imaginando, lendo esse texto, depois de ter lido umas 20 vezes esse texto, e ali eu lia, relia, lia as palavras ali no original grego, para me entender mais, e eu tocava cada palavra ali, e lia, e queria entender mais a fundo aquilo. Essa palavra alegria é a palavra festa, mas eu fiquei pensando: peraí, o servo não entra na festa. O servo não entra na festa porque a festa, se ele for entrar na festa, é para trabalhar, não para participar da festa. Mas o texto está falando assim que agora, como ele foi fiel, agora ele passou a ser o quê? Quem entra na festa não é o servo, é o amigo. Ele passou a ser amigo agora. Isso me lembra do texto de João capítulo 15. A partir do momento que ele começou a dar frutos, agora ele deixou de ser chamado agora de servo e passou a se chamar amigo. Olha que tremendo. Olha encaixando as coisas aí. Entra na alegria. Entra no prazer. Ele se tornou uma alegria para Deus, aquele servo, de tão fiel que ele foi. Essa palavra alegria ali é a palavra chara. É alegria, satisfação. Alegria recebida de alguém, né? De pessoas que são prazer de alguém. Essa é a palavra. Entra na minha alegria, entra numa festa. Você vai participar de algo, se você andar nisso, e de tempo em tempo vai acontecer isso, porque a partir do momento que você pegou aqueles dons, aquele talento, se você andou nessa palavra, se você viveu essas coisas, você vai entrar numa festa, vai trazer uma medida de saciedade para a sua vida, de satisfação para a sua vida. Essa palavra chara, ela pode ser também satisfação. E a palavra satisfação é uma alegria, ela é um contentamento, ela é um entusiasmo, uma jovialidade. Ela é júbilo, ela é prazer, regozijo, bom humor, bem-estar, uma sensação de euforia, de contentamento, de felicidade. Essa é a palavra satisfação. Quando você entra nesse tempo com Deus, depois de você ter servido o Senhor, depois de você ter pego esse recurso que Ele te deu, esse dom, esse talento, e você ter multiplicado isso, você vai perceber que algo vai acontecer. Isso são caminhos de saciedade na nossa vida. São ciclos que são fechados de algo que você fez no seu ministério, no seu chamado, na sua vida com Deus, e parece que chega um tempo que é um tempo de você entrar na alegria do seu Senhor, um tempo de satisfação tremendo na sua vida. Por isso que eu falei de caminhos de saciedade. Toda vez que eu entro lá, parece que algo tremendo me contagia, uma alegria tremenda, um espírito jovial, algo, a gente juvenesce, a gente fica tão feliz, que o lugar que a gente entra, parece que a gente trouxe uma mega felicidade naquele lugar. É esse tempo aí que você precisa viver na sua vida.
Eu posso contar algo que aconteceu na minha vida, começando dos meus testemunhos em 1984. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Eu entrei num lugar, num ponto evangelíssimo chamado Cristo Liberta, lá na Avenida Santo Antônio, em Osasco. Próximo ali àquela padaria, Pão do Parque que tem ali. Eu entrei ali e havia uma igreja que me chamaram para ir lá. Eu tinha 13 anos de idade para 14 anos de idade. Estava tocando uma música antiga do grupo Logos. E eles tocavam aquela música e dizia assim: Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Poder ouvir a sua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Eu não sei o que tomou minha vida naquele dia. Eu não sei. Eu só sei que uma alegria tão grande invadiu a minha vida. E Deus ali, naquele momento, eu tinha 13 para 14 anos de idade. Deus falou a respeito do meu chamado. Eu te escolhi. Eu te escolhi. E eu não tinha feito nada para Deus ali, mas Deus falou assim: ó, eu vou te mostrar um pouco o que é viver comigo. Eu não sei porquê, mas na hora que fizeram o apelo, eu estava lá na frente. Fui para uma salinha, oraram comigo. E foi um momento muito especial na minha vida, que eu carrego aquilo no meu coração, na minha vida. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim: eu vou te dar um presente. E o presente são esses dons que Deus deu para nós. Deus colocou em mim, Deus colocou em nós essas riquezas, esse talento, esse dom, esse presente. Em Efésios 4, versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 4, versículo 7. Por isso, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Deu presentes aos homens. Deu os dons. Deu parte das riquezas dele. Deu parte dos seus bens aos homens. Para todos ele deu os dons. Para todos nós ele deu os dons. Isso é algo incrível. Ele nos dá segundo a capacidade de cada um, porque Deus não nos dá nada que não possamos ter capacidade para exercer aquilo e fazer aquilo. De repente você fala assim: ah, não, eu não tenho capacidade de fazer isso. Está errado. Deus te deu a capacidade. Ele está falando com você. Se Ele já falou com você, Ele te deu a capacidade para você fazer isso, para você viver isso. Agora a responsabilidade agora a nossa responsabilidade é ir executar essas coisas. É responsabilidade nossa manter esse dom, é sair imediatamente e trabalhar. Uma frase que essa semana eu ouvi do nosso pastor Anésio Rodrigues: abraça o seu coração para servir a Deus apaixonadamente. Deus deu o dom, mas é você que tem que mantê-lo vivo dentro de você. Ele fala do servo bom e fiel, mas fala também de um servo mau e negligente. Essa palavra mal é uma palavra que aquela pessoa que causa dor, que causa problema, que cheia de aborrecimentos. Uma pessoa que é ruim, ela é iníqua, né? O negligente é aquele que é desalinhado, desaplicado, desatento, descuidado. Ele é desleixado, ele é distraído, ele é omisso, ele é relapso, que atua com lentidão. E essa palavra também fala que ele é preguiçoso, que ele é lerdo, né? Em uma outra tradução fala que ele é vagabundo, que ele não gosta de fazer nada, é relaxado.
Esse cara, o carinha que enterrou, ele recebe o seu dom, mas ele é negligente. Ele não está entendendo o valor que tem aquilo. Primeira coisa no texto, fala assim que ele chega para o seu Senhor e fala assim para ele assim, eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor planta, o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. O Senhor vai lá e o Senhor é severo. E ali o Senhor falou assim, eu sou? Quer dizer, você não me conhece? Todo esse tempo que nós andamos juntos, você não me conhece? Então se eu sou assim mesmo, né? E ele pega, ele enterra aquilo. Não foi, ele quis dar uma desculpa. Ele deu uma desculpa, vou inventar uma desculpa, vai que cola. O seu Senhor não é assim. O Senhor não é assim. É que a pessoa, eu não faço depois, eu faço amanhã. Aquele servo bom e fiel, imediatamente ele saiu, ouviu a Deus, foi lá e fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Não era pouco o que Deus deu para ele. O que Deus deu para você não é pouco. Talvez você está falando, Deus simplesmente deu uma tarefa tão pequena para você. E Ele já colocou o dom para você fazer isso. E você, mas eu queria dar tal coisa. Eu queria os 5 dons do outro. Para. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. É o que diz o texto aqui. Mas se você não andar naquele dom pequeno, naquele dom que Deus te deu, que você acha que é pequeno. Esse texto fala que ele pegou ele perdeu esse dom. Ele pegou, ele não foi fiel e aquele dom que ele tinha foi dado para outra pessoa. Eu lembro de um rapaz que ele cantava muito bem. E eu via que a voz dele era a voz para a geração. E eu lembro que eu cheguei para ele e eu percebi que ele ia desperdiçar o dom dele. Porque ele estava tratando aquele dom que Deus tinha dado para ele de qualquer jeito. Ele não fazia as coisas, cantava muito bem, mas não fazia as coisas com dedicação para Deus. Com temor a Deus. E um dia eu cheguei para ele e falei, cara, dá esse dom seu para mim. Não desperdiça o dom não. O seu dom é para essa geração. E ele desperdiçou aquele dom. Há uma frustração na vida das pessoas de achar que ela não pode, que ela não é capaz de fazer aquilo. E isso leva ela para longe dos planos que Deus tem para a vida dela. Para que são esses dons? Esses presentes que Deus nos dá? Para abençoar outras pessoas. Traz benefício de edificação. É um benefício de edificação do corpo e do crescimento do reino, do corpo de Cristo, do reino de Deus. Por exemplo, um dom de governo, para que é? Só para você? Não, é para as outras pessoas, para você abençoar outras pessoas. Antes dessa parábola, nós vemos ali a parábola das 10 virgens. Que aquelas 5 eram tolas e elas não carregavam óleo, elas não mantiveram aquilo aceso. Não foram cuidadosas. Olha, você precisa ser cuidadoso com aquilo que Deus te deu, com o dom que Deus tem para a sua vida. Esse rapaz que foi mau e negligente, o que ele fez? Ele enterrou. O que você enterra? Aquilo que não presta mais, aquilo que está morto, aquilo que não tem mais serventia, isso você enterra. O lixo não vale a pena, você enterra. O que está sem vida. Agora, algo de valor não se enterra. Algo de valor é para ser usado. Lori, mas eu me sinto incapaz. Será que Deus me chamou mesmo? E eu quero que você venha comigo para a história de Moisés. Moisés, ele nasceu numa época que todos os bebês ali, hebreus, eram mortos. O faraó falou assim, todo bebê que nascer homem, as parteiras eram para matar. E ali a mãe dele conseguiu esconder ele. Viu que ele era muito belo, que algo tinha na vida daquele menino, que tinha um dom na vida daquele menino. Parece que é isso que está dizendo o texto. E ela pega e esconde aquele menino.
E ela pega, e ela fala, o que eu vou fazer? Então ela pega uma cestinha e ela passa ali um betume, e ela pega, e a irmãzinha dele vai lá, a filha dela pega e coloca aquele menino no rio. De uma maneira tão assim, inteligente, que a filha de Faraó vai lá se banhar no rio, e de repente ela vê aquele choro daquele menino. E pega aquele menino, e traz aquele menino para viver ali no palácio. E aquele menino é educado, e aquele menino entende das coisas ali do Egito. Deus preparou aquele menino. De repente ele cresceu, e ali ele viu ali 2 irmãos hebreus ali brigando, um egípcio surrando um hebreu, e ele vai ali e defende aquele homem e mata aquele egípcio. E aí depois acontece de que ele está ali, vai defendendo uma briga entre 2 hebreus, e o cara fala, você vai me matar como se matou o outro? E ele foge com medo de Faraó. Realmente Faraó estava querendo matar ele, acabar com a vida dele. E esse homem vai lá para o deserto, e ele fica lá cuidando de ovelhas. Ali ele se casa, e de repente Deus chama ele depois de 40 anos. Deus o chama para algo e fala, Moisés, é necessário, o meu povo está clamando, eu quero que você vá lá e você seja esse mediador, e você vai tirar aquele povo, usando o meu nome, tirar aquele povo do Egito. E Moisés falou assim, Deus, mas quem que eu vou falar? E ele começou a dar muita desculpa. De repente Deus falou, pega esse cajado aí, joga no chão, e virou uma cobra, e ele fugia daquela cobra. Ele falou, agora pega nela. E ele pegou aquilo, parou, e ele começou a dar desculpa. Ele falou assim, mas eu não sei falar direito, eu não tenho talento, eu não sou uma pessoa que tem discurso, que sabe discursar. E Deus o tempo todo falou, eu vou com você, eu estou com você, você é capaz. Aí Deus pega e uma hora fica nervoso com Moisés e fala assim, Moisés, eu estou te falando que eu vou estar com você. Até que Deus se enche e fala assim, vai lá, eu vou levar o seu irmão junto com você, e você vai falar com o seu irmão, e o seu irmão vai falar com o Faraó em meu nome. E Moisés ali todo o tempo dando desculpa para Deus. E é o que nós mais fazemos, damos desculpas para Deus. Eu não consigo, eu sou incapaz. Se Deus te deu algo para você, você não é incapaz. Você não é incapaz para fazer. Se Deus tem falado algo para você fazer, você não é incapaz para fazer aquilo. Eu não consigo, se aplica. Seja diligente, seja uma pessoa boa e fiel naquilo. Seja intencional em fazer aquilo que Deus te chamou. E ele fala que se você fizer isso, você vai entrar em tempo de saciedade, de uma satisfação completa na sua vida, até Deus te dar algo maior. Ele falou, quem for fiel no pouco, ele vai colocar sobre o muito. Se você for fiel nisso aqui, você pode perceber que as pessoas, muitas vezes, o seu ministério começa carregando cabos, começa carregando, fazendo coisas, lavando o chão, começa aqui, muitas vezes a pessoa começa na hamburgueria, a pessoa começa ajudando em um monte de coisa, e daqui a pouco Deus vai colocando ela em algo maior, em algo tremendo, entrando nos dons, né? Entra nessa satisfação de Deus, participa dessa festa, nesse ciclo de saciedade, como está escrito no Salmo 23:3, diz assim, guia-me pela vereda da justiça. Essas veredas da justiça são caminhos de saciedade, de se sentir completo, são caminhos que eles fecham um ciclo, e você percebe uma grande alegria, que te leva. Hoje eu perguntei para o Silvio, falei, Silvio, o que acontece no grupo de teatro que te faz manter e ficar ali? Porque tudo dá muito trabalho. Ele vinha aqui todo sábado ao meio-dia ensaiar, que era o horário que eles tinham, você imagina? Todo sábado ali ensaiando. É porque tem um prazer tremendo, uma saciedade tremenda em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero te contar algumas experiências que eu tive. Quando eu era adolescente, eu tive esse encontro com Deus. Com 17 anos de idade, eu tive um encontro que mudou minha vida num acampamento. E eu falei, chega, agora eu vou viver para Deus. E o viver para Deus não estava falando só de não fazer coisas
erradas. Mas o viver para Deus estava falando assim: eu quero servir o Senhor. O que o Senhor quiser que eu faça. Que o Senhor falasse: sirva isso, é isso que eu vou fazer. E eu comecei ali a trabalhar com adolescentes. Eu tinha 17 anos de idade. E eu lembro que o meu professor, ele falou assim: vem trabalhar comigo. Eu tinha me desviado, acabado de voltar, e ele falou assim: vem trabalhar comigo. E passou alguns meses, eu estava dando aula, e acontecia que cada domingo era algo maravilhoso no meio ali da nossa escola dominical. Certo ponto, da gente estar numa presença de Deus tão grande ali na aula, que muitos adolescentes ajoelhavam e confessavam os seus pecados. Falando assim: eu preciso voltar para o Senhor Jesus. Coisas maravilhosas. Naquele tempo, eu olhava aquilo e falava assim: Jesus, que alegria em fazer parte disso. Eu lembro que já anos depois, eu já estava na Carisma, mas em outro salão que nós tínhamos, e eu comecei um ministério, nós trabalhávamos com o Ministério de Libertação. E num determinado dia, um homem chegou totalmente embriagado. Ele era um mendigo que morava nas ruas, ali no quilômetro 18, totalmente sujo. Havia mais de 3 meses que aquele homem não tomava um banho. Você imagina o cheiro que estava. E eu lembro que havia tanto amor no meu coração, tanta graça de Deus, que ali próximo daquele homem, quase que abraçados, as pessoas não aguentavam. Eu lembro da cena, algumas pessoas saíram de perto porque não aguentavam o cheiro. Você imagina, quando você fica 2 dias sem tomar banho, o negócio já fica feio. Imagina, era mais de 3 meses sem tomar banho, vivendo nas ruas. E esse homem, ele estava completamente embriagado, e algumas pessoas falavam para mim: não está embriagado. Eu falei assim: mas Deus pode restaurar a vida dele e tirar até a influência do álcool sobre a vida dele. E nós oramos ali, e alguns momentos depois, aquele homem foi liberto de demônios ali, que oprimiam a vida daquele homem, que comandavam a vida daquele homem. E ele foi liberto, e eu lembro que ele estava tão sujo que ele começou a chorar, e ficou as lágrimas marcadas no rosto, descendo o seu rosto e lavando-lhe o seu rosto. Aquele homem foi liberto. Aquela influência da bebida, do álcool sobre a vida dele saiu. Ele ficou totalmente consciente, recebeu o Senhor Jesus. Na outra sexta-feira, aquele homem estava lá sentado, com roupa limpa, liberto, livre. A sensação de alegria e de saciedade naquele dia para mim, e eu fiquei procurando momentos hoje, enquanto eu escrevi isso daqui, e eu lembrei dessa cena. Eu falei assim: gente, que maravilhoso. Eu lembro que quando nós mudamos de salão da Carisma, e eu achava que eu não estava fazendo mais nada, e um dia tinha um batismo, mais quase 200 pessoas se batizaram lá na Esporte Clube Corinthians, e Deus falou assim: conta. Eu falei: conta o que, Deus? E quantas pessoas subiam para o batismo? Eu contei mais de 100 pessoas que eu tinha ministrado sobre a vida das pessoas, que eu tinha ajudado elas a chegar mais perto de Deus. E Deus falou assim: está fazendo o que eu mandei. Está fazendo o que eu mandei. Naquele momento houve uma saciedade na minha vida. Quando eu liderei pequeno grupo, gente, que gostoso era você cuidar dos irmãos, e como Deus cuidava da gente, e a sensação de estar na alegria dele, a cada sábado que nós tínhamos reunião era maravilhosa. Quando nós começamos o trabalho da galera, o João falou hoje aqui, que nós estamos fazendo 14 anos. Nós começamos na quadra, sem nenhuma estrutura, alugamos um som. E quem estava aqui, alguns de vocês estavam aqui. Um tempo tão gostoso, mas tão gostoso, uma presença de Deus tão certa, de uma impressão que nós tivemos. Num voo de volta de Belo Horizonte, Deus falou assim: põe os adolescentes ali na quadra, chama-os para conhecer o meu nome. E cada vez que eu via uma pessoa ajoelhada, porque assim, o que eu vi foi jovens ajoelhados,
rendendo sua vida para Jesus. Cada vez que eu via um adolescente, um jovem ajoelhado, entregando sua vida para Jesus, aquilo havia um contentamento tremendo na minha vida que você não consegue mensurar, que eu não consigo mensurar. Eu lembro de acampamentos, isso eu contei numa das calls, nos acampamentos que nós orávamos e nos dedicávamos tanto para aquele retiro, para que os jovens tivessem ali uma experiência com o Eterno, uma experiência com o nosso Senhor Jesus, para que eles conseguissem conhecer o Senhor de perto. Então nós bolávamos aquele acampamento, orávamos para aquele acampamento, tempos difíceis antes do acampamento. E quando nós chegávamos naquele lugar, eu lembro de reuniões que eu já tinha estudado tanto para pregar naquele acampamento, e nós não conseguíamos nem pregar a palavra, porque não dava, porque a presença de Deus era tão forte naquele lugar. Eu lembro de um especial, que o Pepe e o Renan começaram a cantar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar esse lugar. E não terminou a música. Esses dias eu falei para ele: Pepe, termina a música aí que você começou aquele dia naquele acampamento. E todos os adolescentes não tinham terminado a música, estavam no chão, clamando. Havia uma sensação de desespero, mas pela presença de Deus. E Deus falou assim: eu estou fazendo. Naquele momento é como se Ele tivesse me tirado dali e falasse: você não precisa fazer nada, você foi fiel, você foi bom, entra na minha alegria. Como se eu tivesse entrado num estado de graça, de festa com Ele, e participando daquela festa junto com Ele. E Ele falando comigo: olha, eu estou fazendo isso com aquela pessoa, eu estou fazendo isso com aquela pessoa, eu tô curando aquela pessoa ali agora. É como se você tivesse saído desse espaço-tempo nosso e tivesse numa linha de eternidade falando com o Eterno. Esse tempo de saciedade Deus nos dá. Na família, na minha família, quando eu vejo os meus filhos, e eu falo de filhos, meus filhos João e Lucas, ministrando a palavra aqui, adorando o Senhor, ministrando os cultos ao Senhor, ali nos PGs, ali nos grupos, e edificando vidas, aquilo me traz uma saciedade tão grande de Deus, que Deus me dá. Quando eu vejo minha esposa tocando vidas e pastoreando pessoas, há uma alegria dentro do meu coração, um contentamento tremendo, porque Deus me deu, e assim, estão indo para o caminho correto. Gente, no sertão, que é uma paixão nossa, não só minha, mas da galera, quando estávamos no sertão, e naquele lugar, pessoas curadas, pessoas libertas. Quando aquele homem que estava numa praça, que tinha tido um derrame, que não conseguia mexer o seu lado esquerdo do corpo, e nós oramos para aquele homem, e aquele homem foi completamente curado, e ele gritava no meio da praça. Quando nós estávamos ali num povoado e adorando o Senhor, e pessoas se entregando para Deus. E eu lembro de uma cena que me marcou muito, a dona Iraci falando, trazendo uma pessoa, essa pessoa aqui, ela quer receber Jesus. O que eu faço? Eu falei: agora você vai levar ela até Jesus. Que coisa gostosa. Que coisa gostosa é quando eu vejo meus filhos na fé, que ministram aqui nesse lugar, pregando a palavra. Cada um deles se soltando, pessoas que eram totalmente tímidas, pessoas que não conseguiam falar numa câmera ou para muita gente, hoje aqui se soltando. Eu lembro de uma jovem que o pai dela chegou para mim e falou assim: é impossível minha filha pregar, é impossível, eu conheço a minha filha, como que ela vai pregar? E aqui foi uma pregação tremenda que tocou os corações das pessoas aqui. É bom demais servir a Deus. É bom demais fazer a vontade de Deus. É bom demais você pegar o dom que você tem, o presente que Deus deu. Parte da riqueza dele, que são esses dons. Quando Deus fala assim: eu vou te dar bens, eu vou te dar riquezas. Busca o reino. Aí, busca esses dons.
busca servir. E ele fala em João 13, você quer ser feliz? Sirva pessoas, use esses dons. Entra nesse tempo de alegria com o seu Senhor. Quando você pega e você começa a servir, você percebe que há um nível de saciedade tão grande dentro de você, que você vai experimentar. Aquele homem que enterrou não experimentou. Pelo contrário, a palavra diz que até o que ele tinha foi tirado. Mas aquele que tinha e que foi bom e fiel, aquele homem, ele recebeu mais ainda. Você vê que a postura não está em Deus, ou não está numa situação, a postura está em você falar assim, eu vou ser ali intencional em fazer a vontade do Pai. Eu vou ser intencional em fazer aquilo que Deus me chamou para ser feito. Talvez você está pensando assim, mas o que é? Fala para mim, solta aí uma aí, manda boa para mim, porque se você falar, eu já vou sair para fazer. Meu querido, está nele, não está em mim, está nele. Você tem que buscar nele. Você vai buscar no seu secreto. Você vai junto com a igreja desenvolver isso, porque não adianta você querer ter dom e fazer fora da igreja, e eu digo assim, não é aperfeiçoar aqui na igreja, você vai servir o mundo. Você precisa estar numa igreja local, para que você possa desenvolver esses dons, para que você possa servir lá fora, não só aqui dentro. Você vai servir aqui para edificação, sim, mas você vai servir lá fora, para evangelização, para edificação das pessoas, do mundo. A sua profissão, o seu chamado tem tudo a ver. Talvez você não esteja vendo. Falei esses dias aqui, a filha de um amigo meu, eu perguntei o que ela vai ser. Ele falou, vai ser farmacêutica, já está fazendo faculdade. E eu perguntei, se ela quer trabalhar assim numa farmácia? Ela falou, não. Ela está se preparando para ir lá para a África, porque ela quer servir lá com a sua profissão. Como você, com o dom que Deus te deu, talvez um dom de medicina, talvez um dom de ser um dentista, talvez um dom de um engenheiro, de um arquiteto, talvez um dom de um cara de TI, talvez um dom de música, talvez um dom de pegar a mão na massa, ser um pedreiro, ser um desenhista, ou ser um carpinteiro, o que você for fazer. O que Deus te chamou para fazer dentro da sua profissão. Agora você precisa estar com o seu coração nessas coisas. Estar envolvido com o seu coração. Ser intencional para fazer. Agora você precisa ter relacionamento com Deus. E você precisa deixar a igreja, os irmãos, aqui lapidar, ajudar a lapidar. Porque fala assim, que o aperfeiçoamento está nos ministérios que estão na igreja. Nos ministérios. É bom demais servir esse Deus. Você vai perceber que a coisa mais valiosa, mais maravilhosa que tem, é servir o Deus eterno. E que te traz mais saciedade. Que é aquela palavra que eu falei para você, que eu vou repetir de novo. É viver com uma satisfação completa. É quando você entra nessa alegria do seu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Entra nessa festa. Mas você vai experimentar isso quando você pegar esse dom que tem na sua vida e você começar a usar esse dom. Gastar esse dom. Falar assim, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou servir meu Deus porque Ele me chamou para isso. Afinal de contas, eu nasci para isso. Quando que Ele colocou esse dom na sua vida? Eu acho que Ele colocou, tenho certeza que Ele colocou esse dom lá na eternidade. Antes de você pensar em nascer. Antes dEle criar qualquer coisa no mundo, Ele criou você. Ele me criou. E Ele colocou dons já. Ele sabia que você ia viver nessa época aqui. Ele sabia que você ia viver nessa pandemia. E colocou dons na sua vida para você ajudar as pessoas.
Ele colocou o dom de conselho na sua vida para você dar conselho para as pessoas e ajudar as pessoas, e incentivar, e encorajar, e levar as pessoas para perto de Deus. Ele colocou o dom de você orar pelas pessoas, de você ministrar no coração das pessoas. Ele colocou muitos dons na sua vida. Tem dom aí, ó. Esse talento que você, é só equivale a 59, quase 59 quilos de ouro. Você acha que não tem valor? Você acha que não tem valor? Tem muito valor. Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você estiver dirigindo, não feche seus olhos. Mas se você está num lugar que você pode fechar os olhos, feche seus olhos. Eu queria que você se aquietasse. Aquiete-se. Qual que é o dom que Deus te deu? Qual que é esse presente? Qual que é esse bem dele que ele deu para você? Que ele deu para você multiplicar. Que ele deu para você usar. Você sabe por que esse servo é chamado de mau e negligente? Porque era para ele estar trabalhando. Era para ele pegar esse valor e trabalhar esse valor. Você sabe que esse cara tava preguiçoso, cara. Ele pegou, cruzou os braços. Não, esse senhor aí, não, isso é muito difícil para mim, meu. Eu não posso não, não vou não, não, muito difícil para mim. Ficou lá parado. Na hora que o seu senhor chegou, ficou muito bravo com ele. Porque era para ele ter ido lá, escuta o que eu estou falando agora, orado pelas pessoas que estão doentes, visitado aqueles enfermos. Era para ele ter ido e levado comida para aquelas crianças que estão com fome. Era para essa pessoa ter ido cuidar daquilo que era interesse do seu senhor. Ele estava ganhando para isso. Ele era o servo. Era obrigação dele. Quando você tem Jesus no teu coração, Paulo fala assim, eu sou devedor. Tanto de bárbaros quanto de gregos, eu sou devedor. Há uma sensação no teu coração que você é devedor. O que Deus fez por você, cara, e por mim o que é para você fazer hoje? Se você não for fiel no pouco, você não vai ser colocado sobre o muito. Seja fiel no pouco. Lore, minha capacidade. Cara, eu não vou entrar mais nisso com você. Sabe por quê? Se Deus está falando para você fazer, cara, Ele vai te dar capacidade. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Todo o poder está nele. Deus está te chamando para você levar comida àquele que está carente. E você fala, eu não tenho condição? Está errado, cara. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo te dá todas as coisas que você precisa. Talvez você não tenha o dinheiro, o papel na tua mão. Mas isso está no Espírito. Isso está em várias pessoas. Que você vai ali ser aquele que vai juntar os propósitos aqui. Você sabe de alguém que quer doar e você vem e traz. Você é um facilitador. Está percebendo? Que você está tentando fazer pela sua força, não é pela sua força. É pelo Espírito Santo. Como que você quer ser chamado por Deus? Servo bom e fiel ou servo mau e negligente? Quer ser chamado de preguiçoso por Deus? Eu não quero não. Cara, Deus está falando uma coisa tão simples para você. Liga para aquela moça. E você não ligou. Ela não vai querer me ouvir não.
Ué, você já determinou tudo? Você já sabe de tudo? Deu o síndrome de Jesus Cristo em você agora? Cara, Deus te chamou, cara. Seja fiel. Sabe, a gente não enterra algo que precisa ser usado. Não enterre os seus dons. Porque Deus vai pegar e dar para outra pessoa. E você vai ficar sem nada. Frustrado. Sem alegria. Sem saciedade. E não vem falar para mim que você não é capaz. Moisés deu um monte de desculpa para Deus. Vai ler lá em Gênesis 2 em diante para você ver. Olha o que Deus falou para Moisés. Eu tenho língua presa, eu tenho... Para, não adianta, não resolve. Deus falou assim, vai, eu tô te mandando. Ele não falou pra mim, cara. Talvez você falasse, ô Lore, vai você. Ele falou, não, ele não falou pra mim, ele falou pra você. E eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer. E você? Vamos orar. É um tempo de agora de arrependimento. É um tempo que se você não está sendo fiel com aquilo que tão valioso que Deus depositou em você, você vai falar, Senhor, eu me arrependo. Senhor, dá tempo ainda. Senhor, eu peço perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós somos negligentes. Negligenciamos o dom que o Senhor nos deu. Senhor, nós muitas vezes, Pai, olhamos para nós mesmos e falamos, não podemos fazer isso. Mas o Senhor nunca falou para a gente que era para a gente fazer isso. Ele mandou o Senhor olhar para o Senhor e ser fiéis. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós, como igreja, nos arrependemos, ó Pai, de deixar de lado, de ficar com os braços cruzados, de sermos negligentes, servos maus, preguiçosos. Pai, nós queremos experimentar dessa festa que fala nesse texto. Senhor Deus, o que nós queremos é ser saciados pelo Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver os teus sonhos, os teus desejos para as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, usa a nossa vida. Usa a nossa vida. Muda o nosso ser, Pai. Senhor, a partir de hoje, nós seremos diferentes. Nós seremos rápidos, ó Pai. Como aquele servo bom, saiu imediatamente, rápido, para fazer a tua vontade. Com uma sensação, Senhor Deus, de eu preciso ir logo. Eu preciso produzir isso que Deus me deu. Pai, agora eu oro, Senhor Deus, por pessoas, ó Pai, que não tem claro ainda os dons na sua vida. Não entenderam ainda. Pai, coloca no coração um desejo de te buscar. Senhor Deus, porque quando o coração delas estiver quebrantado, quando o coração delas estiver, Senhor Deus, desejoso, ó Senhor Deus, o Senhor vai falar com elas, ó Pai. Ó Senhor Deus, e que esses jovens, adolescentes e muitos adultos que nos assistem, ó Pai, ó Senhor Deus, vivam nessa palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.